Bom, pessoal, bom dia a todos. Essa semana a gente está iniciando mais uma semana de explicação, seguindo o nosso livro de história. Nós vamos hoje estudar o capítulo 3. A gente hoje vai dar início ao estudo das grandes civilizações antigas. No caso, a gente inicia hoje com a civilização mesopotâmica. E nas próximas aulas, aí nós vamos dar sequência a essas civilizações antigas. A gente vai ver onde elas se situavam e quais foram as suas contribuições, né, para a sociedade contemporânea, a nossa sociedade. E a diferença de cada uma entre elas, que existe entre elas. São assuntos que sempre estão presentes nas questões de vestibulares e de Enem, todo ano cai questões sobre uma dessas civilizações, ou então cai pedindo para você identificar a diferença entre elas. Certo? Então, a gente vai começar com Mesopotâmia. Na próxima aula de explicação, a gente vai para a sociedade egípcia. Depois nós vamos para os hebreus, fenícios e persas, e depois civilização romana, né? Foi a última civilização da antiguidade, para depois darmos início às sociedades modernas. Bom, vou colocar aqui o slide para apresentar. Fiz de tudo para minimizar ao máximo o assunto, para não ficar uma aula muito extensa. Se a internet estiver travando, aí vocês me avisam. Se a internet cair também, aí depois eu vou gravar a aula e repassar para vocês, lá no Google Sala de Aula. E quem não tiver acesso, aí eu coloco no grupo. Bom, vamos lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você vai colocar aí no chat, escrever, que depois, como eu não posso ver agora, visualizar, e depois eu tiro a dúvida, então podem abrir o microfone e me interromper, certo? Então, para quem tem um livro em casa, que depois quiser dar uma olhadinha, ler, que é bom para estudar, para avaliação, a gente inicia na página 43 do nosso livro didático. Bom, a civilização mesopotâmia é uma civilização que foi formada no continente asiático, recebe o nome de Mesopotâmia devido ao seu significado, né, a sua localização, que no caso ela se localizava entre dois rios. Mesopotâmia significa terra entre rios, né, é uma denominação grega, no qual significa terra entre rios. E quais rios eram esses? Os rios Tigres e Eufrates. Ela se localizava onde hoje são os atuais territórios do Irã, Iraque, Síria, Turquia e Kuwait. Então, a civilização mesopotâmica, ela ocupava uma região muito extensa, um território muito extenso, né? Como vocês podem observar. Hoje, nós temos aí quantos países? 1, 2, 3, 4, 5 países, né, que correspondem, onde antigamente se formou a primeira civilização do mundo, né, que foi a civilização mesopotâmica. Lembrando que essa civilização mesopotâmica se formou daquelas aldeias, né, que nós, dos primeiros agrupamentos humanos que nós vimos nos capítulos anteriores. Era normalmente, as cidades,
da Mesopotâmia eram cidades muradas, certo? No intuito de proteção, tá? Os povos mesopotâmicos deixaram como grande legado, um dos grandes legados, né? O Estado, né? Que é o corpo burocrático, administrativo de uma cidade, né, de um Estado, hoje em dia. E a escrita foi a primeira sociedade a desenvolver a escrita, que é a escrita cuneiforme, que foram os povos sumérios que desenvolveram essa escrita. Lembrando que essa escrita ela era simbolizada através de desenhos em uma placa de argila, né, em uma barra de argila. Aí os mesopotâmicos, os povos sumérios, foram os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia. Eles desenhavam a imagem do objeto e colocavam um símbolo representando o que eles queriam escrever, registrar. Certo? Depois foi que essa escrita ela foi se desenvolvendo até chegar, né, o mais próximo, o mais parecido da nossa escrita, que a gente vai ver com as demais civilizações que nós vamos estudar. Bom, e a principal atividade econômica dos mesopotâmios foi a agricultura. Então, assim, a existência... Só um minuto, tem um aluno aqui me chamando. Pronto. Então, assim, a existência dos dois rios na região da Mesopotâmia foi crucial para a sobrevivência humana, porque é uma região altamente, parte da região onde se localizava a Mesopotâmia, a região sul, era uma região seca, escassa de chuva, então a presença dos dois rios ajudou bastante na produção da agricultura, porque os povos mesopotâmicos, eles, nessa região sul, onde as chuvas eram poucas, né, durante o ano, eles faziam irrigação através dos rios até as suas plantações, para que pudessem obter o alimento, né? E no caso da região norte, já era uma região bastante chuvosa. E o que acontece? Então, nessa região norte, como chovia muito, então os rios, os dois rios, enchiam, né, e transbordavam e acabavam inundando as plantações. E foi aí que os povos mesopotâmicos, eles começaram a fazer, né, represas, para represar, para impedir que essa água, quando transbordasse, destruísse as suas plantações durante as cheias dos rios Tigres e Eufrates. Agora, sim, também tinha o seguinte, que quando os rios transbordavam, né, quando as águas baixavam, aí ficava no solo restos de animais, de vegetais, o que fazia com que o solo fosse fertilizado naturalmente. Então, ajudava bastante também na plantação. Certo? E a religião mesopotâmia era politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses, tá certo? Eu tentei resumir bastante para que fosse mais fácil de compreender, certo? Bom, agora nós vamos ver os povos que habitaram a região da Mesopotâmia e as suas possíveis contribuições, certo? Bom, os primeiros povos a ocupar a região da Mesopotâmia foram os povos sumérios, certo? E esses povos sumérios, muito importante destacar para a questão de avaliação, questão de Enem, que os povos sumérios, eles se organizavam em cidades-estado. Eu já expliquei o que é cidade-estado nas aulas anteriores. São as cidades que têm um governo próprio. Então, existiam várias cidades mesopotâmias, certo? Como a cidade de Uruk,
entre outras cidades. E que cada cidade dessa, pertencente aos povos sumérios, tinha seu próprio governante. Então, eles eram cidades autônomas, né? Independentes, não dependia uma da outra para ser governada. E é importante destacar que eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita, certo? Que já caiu bastante em questões de vestibulares, inclusive no Enem. Essa contribuição dos povos sumérios com relação à escrita. E recebeu esse nome cuneiforme porque eles utilizavam uma cunha, que era um pedaço de metal, que recebia o nome de cunha, para poder fazer os desenhos na argila, né, na placa de argila. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento das cidades sumérias, chegaram outros povos na região. Que povos foram esses? Os povos acádios. Então, os povos acádios invadiram as cidades sumérias e tomaram o território. Então, assim, a gente vai ver que a sucessão de povos na região da Mesopotâmia são sucessivos ataques. Certo? Então, primeiro foram os povos sumérios, que ali chegaram e habitaram. Depois, os povos acádios chegaram e tomaram o território. E aí, ó, a diferença na questão administrativa. Enquanto as cidades sumérias, enquanto os povos sumérios estavam ali, as cidades eram cidades-estados, cidades independentes, cada uma tinha seu governante. Já quando os acádios chegaram e tomaram as cidades, então se formou o primeiro grande império, né? Então, passou a existir uma única pessoa, o imperador, né, para administrar todas as cidades. Isso centralizava o poder na mão de uma única pessoa. E, no caso, os acádios, eles tomaram a cultura dos povos sumérios, como a escrita, por exemplo, né? A religião também, a religião politeísta. Em seguida, vieram os povos amoritas, que tomaram, né, as cidades dos povos acadianos, que fundaram o primeiro império babilônico. Foi o segundo império da Mesopotâmia, porém, recebeu o nome de Império Babilônico. Primeiro Império Babilônico, porque foram dois impérios babilônicos. E criaram, como destaque aí dos povos amoritas, eles criaram o primeiro código jurídico, que foi chamado de Código de Hammurabi, que foi o primeiro imperador, né, dos amoritas, o Hammurabi. Então, assim, foi uma grande contribuição deixada pelos povos amoritas, porque a partir desse primeiro código jurídico foi que as demais cidades passaram a desenvolver esse código jurídico, até chegar à civilização romana, que desenvolveu um grande código jurídico que até hoje, né, os juristas, né, os advogados, os juízes têm como base o Código Jurídico Romano. Mas o primeiro código a existir foi o Código de Hammurabi, que cuidava do cotidiano, da vida no cotidiano, certo? E ele era administrado através do Código de Talião, né, que era o olho por olho, dente por dente. Então, se você matasse o filho de alguém e você tivesse um filho, como resposta, o seu filho, como justiça, o seu filho iria ser morto, certo? Aí, depois dos povos amoritas, vieram os povos assírios, que os povos assírios eram povos altamente guerreiros, bem treinados, tinham
grandes armamentos daquele período, né? E tomaram dos povos amoritas o território e formaram o Segundo Império Babilônico, ou também chamado Neobabilônico, né? Nova Babilônia. Foi durante o governo de Nabucodonosor II, né? Era filho do Nabucodonosor I, que foi construídos a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Já houveram questões sobre esses jardins suspensos, né? Em que período, quais os povos que criaram esse jardim suspensos, que é uma das grandes maravilhas do mundo, né? Muito belo esses jardins. É tido como uma das grandes maravilhas do mundo. Certo? Então, esses foram os povos, pessoal, que formaram, que estiveram presentes na região Mesopotâmia, e que cada um teve sua importância. Qualquer coisa só é interromper, gente. Não estiver entendendo. Aí nós temos a organização social na Mesopotâmia, tá certo? Que mais prevaleceu. Vocês podem observar que a única civilização que não existiu o imperador foi, no caso, a civilização suméria, mas todas as outras nós tivemos um imperador para poder governar. Então, na divisão social, no topo da pirâmide, nós temos quem? Os reis, que esses reis, eles tinham a obrigação de administrar a sociedade, né, os assuntos políticos, administrativos, e, principalmente, organizar o exército para defender as cidades, o território de invasões. Como vocês observaram, na região da Mesopotâmia foi uma sucessiva de povos que foram invadindo. Então, cada rei, cada imperador, ele tinha por obrigação se organizar para poder defender o território. Abaixo, com relação a poder, né, abaixo dos reis vinham os sacerdotes. Os sacerdotes, a civilização mesopotâmica, eles acreditavam que os sacerdotes, eles falavam diretamente com os deuses. Então, eles eram bastante respeitados. Eles orientavam os reis. E também os sacerdotes, eles tinham poder de destronar o rei. Os reis, eles passavam por avaliações, certo? Que eles eram avaliados pelos sacerdotes, mas na crença deles, quem estava avaliando eram os deuses. Então, se os sacerdotes dissessem que eles tinham que ser destronados, né, retirados do poder, eles estavam achando ali que eles tinham feito algo que tinha desagradado aos deuses. E assim eles saíam do poder e outro tomava o seu lugar. Abaixo dos sacerdotes, como funcionários de confiança dos reis, tínhamos os escribas, que esses homens que recebiam o nome de escribas eram os únicos que dominavam a escrita. E eles ensinavam, eram professores, né, que ensinavam outros a compreender a escrita e também a língua dos povos mesopotâmicos. Eles cuidavam, como eram os únicos que sabiam escrever, então eles cuidavam da contabilidade, eles registravam tudo que fosse de importância para a administração, eles ajudavam na administração, certo? Abaixo dos escribas, tínhamos os artesãos, aquelas pessoas, né, que tinham habilidades manuais, fabricavam objetos para poder vender, trocar por outros que não tinham. Abaixo dos artesãos, como nós tínhamos os camponeses, e era a grande camada social, porque
existiam mais camponeses do que artesãos, escribas e sacerdotes, certo? Era a base da pirâmide, eram eles quem sustentavam todas as demais camadas sociais, porque tudo que era produzido pelos camponeses, os camponeses, lembrando, eles viviam fora das cidades, né, nos campos, e tudo que era produzido pelos camponeses, a maior parte era entregue aos reis, e os reis ali distribuíam para os demais da sociedade. Então, eles sustentavam todas as outras camadas sociais. E abaixo, como minoria, né, eram poucos os que existiam, nós tínhamos os escravos. E nessa época, os escravos, as pessoas se tornavam escravos por dívida, ou então por guerra. Aquele povo que, no caso, perdia uma batalha e que era aprisionado, se tornava escravo dos vencedores. E, no caso também, que era mais comum, era o escravo por dívida. E tinha um tempo determinado, né, esse escravo por dívida. Quando ele quitava a sua dívida, ele deixava de ser escravo. Então, essa nós temos aí a divisão social da primeira civilização antiga. E os conhecimentos, além do Estado e da escrita, né, que os mesopotâmios nos deixaram, que foi muito importante. Foi eles que obtiveram os primeiros conhecimentos matemáticos, certo? Que eles foram desenvolvidos por conta da necessidade do dia a dia, de contar tudo que era, de registrar tudo, a quantidade do que ia ser emprestado, do que ia ser doado para determinado indivíduo, e tudo aquilo que o rei, ele conseguia adquirir. Eu já falei da escrita, né, a escrita cuneiforme, que no caso ela surgiu para poder contabilizar tudo que era arrecadado, tudo que era emprestado, tudo que era comercializado na sociedade mesopotâmica. E também algo que eles criaram, né, e até hoje nós utilizamos, foi a contagem do tempo, a divisão do tempo. Foi algo abstrato, né, mas foram eles que conseguiram dividir as horas, o dia em 24 horas, os segundos, né, cada hora em 60 segundos, aliás, 60 minutos, cada minuto em 60 segundos, a semana, foram eles que dividiram, o ano em 12 meses, o dia em 24 horas, então foram, essa nossa divisão de tempo, nós devemos aos povos mesopotâmicos, e também as equações matemáticas, foram eles que criaram as primeiras equações matemáticas e a álgebra, que serviu, os logaritmos, né, quem não viu ainda vai ver aí em matemática, os cálculos, os primeiros cálculos de triângulo e circunferências, foram eles que desenvolveram, e que serviu bastante para as grandes construções, né? Por exemplo, os grandes, para eles construírem, calcularem a construção dos grandes templos religiosos, que para os templos religiosos deles eram chamados de zigurates, que no caso eram como se fossem grandes pirâmides, né? Nós temos aí as pirâmides. Nós temos as grandes pirâmides dos egípcios, né? E, no caso, os mesopotâmios tiveram também grandes templos, só que eram chamados de zigurates. E aí no livro, nosso livro didático, na página 51,
tem uma imagem de um zigurate, que no caso eram edifícios que serviam, no caso, para observações, né, os estudiosos da Mesopotâmia, eles subiam nesses templos religiosos para observar o tempo, já que eles calculavam, né, o tempo, eles observavam os astros, então eles utilizavam o topo dessas grandes construções para poder fazer as suas observações. E também serviam para a armazenagem do alimento, que era entregue ao rei, né, eles guardavam nesses templos, e tinham vários significados religiosos, esses zigurates, assim como as pirâmides lá no Egito tinham também, que a gente vai ver na próxima aula. Eu peço desculpa aí uma aluna que estava tentando entrar, eu não lembro qual o nome, mas eu estava apresentando o slide e não ouvi o toquezinho do pedido. Enfim, é isso o assunto de hoje. Vou olhar aqui se tem alguma dúvida. Se tiver alguém, pode me perguntar. Não colocaram nada no chat. Daqui a pouco eu vou disponibilizar a aula no Google Sala de Aula e lá no grupo de vocês, que eu vi que tem alguns que não têm acesso ao Classroom. A Andressa está perguntando se eu vou disponibilizar o PDF. Andressa, fala comigo no PV que eu te mando. Não, eu coloco no grupo, mas se você também quiser falar comigo no PV, eu mando diretamente para você. Eu vou organizar no PDF e vou mandar no grupo, tá certo? E quem quiser me pedir no PDF também. Agora, só que a explicação é que não tem como mandar, mas qualquer coisa, vocês assistem depois, eu vou colocar o link do YouTube para vocês assistirem, quem quiser. E qualquer dúvida, gente, só é me perguntar no decorrer da semana, antes da avaliação, no dia da atividade, viu? Então é isso. Se não tiverem perguntas, estão dispensados. Fiz o possível para a aula ser rápida, para vocês não se cansarem. Vou interromper aqui a gravação.